Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para vocês do nono ano do ensino fundamental. O tema da nossa aula de hoje é um tema de interesse regional e global, mundial. Vamos falar sobre o contexto geopolítico do continente americano e africano. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Vamos conhecer um pouco dessa dinâmica da geopolítica desses dois continentes, continente americano e africano, para melhor compreendermos o desenvolvimento das suas nações. Vamos já de início retomar o conceito de geopolítica, né? É uma área da geografia que analisa e estuda, né, as relações no mundo, aí, né, as mais atuais, por exemplo. Né? Ela interpreta essa realidade global, essa é a função da geopolítica, envolve o estudo de guerras, conflitos internos, disputas ideológicas, territoriais, questões políticas, acordos internacionais, né? Tudo que regula essas relações entre os países, né, de todos os continentes, hoje é chamado de geopolítica. Esse termo foi cunhado lá no início do século XX, em 1912, pelo sueco Rudolf Kellen, um economista, que teve como base aquele livro do Hatzel, aquele geógrafo do determinismo geográfico, né? O livro Geografia Política, né? E foi cunhado esse termo geopolítico. Normalmente, no senso comum, né? Para o senso comum, a população enxerga a geopolítica como as relações atuais, uma síntese do que está acontecendo no mundo. Tá? Também pode ser, mas para a ciência, né, ela tem um conceito mais aprofundado. Então vamos começar falando sobre a América Latina, a nossa porção aqui do continente, o Brasil está aqui na América Latina. Né? Sempre houve muita controvérsia sobre se essa unidade América Latina conseguiria se sustentar aí mundialmente, né, nas relações geopolíticas, se ela se sustentaria por si mesma e se seria aceita globalmente, né, pelo seu histórico. Então, essa divisão da América anglo-saxônica e América Latina, não podemos esquecer, né, é uma regionalização histórico-cultural. Ela foi baseada de início no idioma, né? As nações que falam os saxões aqui, né, do Canadá e Estados Unidos, e o idioma do latim, as línguas derivadas do latim para o restante da América. Mas hoje ela acabou se tornando uma divisão já econômica, né? Os países da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos têm um desenvolvimento muito à frente do restante dos países da América Latina. Mas a América Latina vem caminhando, né, em busca de um desenvolvimento e um crescimento econômico maior. Desde a independência dos países aqui da América Latina, né, que passaram por ditaduras militares, mas na sua independência lá no início, antes desses governos militares, já tentava-se uma união entre a América Latina. O que existia de semelhança? O que poderia unir esta América, né, da língua latina? Seria o idioma. Porém, um continente ele pode ser considerado uma associação de idiomas. Fala-se só o espanhol aqui, com exceção de 3 países, e um desses países é o Brasil. Talvez essa questão do idioma também é um impedimento. Existem outros, né? Mas essa também acaba se destacando. O Brasil, onde é falado o português, e nos países da Guiana Francesa, né? Fala-se o inglês e o francês, o espanhol é falado predominantemente em quase todos os países da América Latina. Isso seria, né, positivo para a busca de uma integração. Porém, isso não tem acontecido. Várias tentativas estão sendo feitas em busca dessa integração da América Latina, que a gente tem uma geopolítica mais próxima. Então, qual a essência dessa geopolítica da América Latina? É o que a gente vai dar uma olhada agora. Então, os países foram gradativamente, depois da sua independência, se tornando aliados, né? Mas não na totalidade da América Latina. A América Latina também tem subdivisões, né? A América Andina. A subdivisão da América Latina, por exemplo, Brasil e México aparecem em separado. Tem a América Andina, os povos da Cordilheira dos Andes. Temos a América Platina, aqui da região da Bacia do Rio do Prata. Então, de início, lá no século XIX, houve alguns conflitos por território, né? Um dos que a gente vai dar destaque aqui foi na Guerra do Pacífico, em 1879 e 1884. O Chile, né, que fica bem na cordilheira aqui, ele acabou se apoderando de uma porção territorial do Peru e da Bolívia. E, surpreendentemente, isso promoveu uma união entre esses pequenos países, né? Eles são unidos, acabam se retirando dessa integração
da América Latina. Nas relações internacionais também existem muitas diferenças aí da visão, né, da busca por parcerias internacionais. O Brasil visa principalmente a Itália e o Reino Unido, a Colômbia já volta os seus olhos para as relações no próprio continente, a Venezuela, né, pelo perfil político da Venezuela, se direciona mais seu olhar para o Irã, Rússia e China, né, países socialistas, no caso da Rússia e da China. A Rússia nem tanto, a China mais do que a Rússia. O Chile segue os países europeus, né? O Chile tem tido um sucesso em desenvolvimento e crescimento econômico maior do que os outros países aqui da América. A Argentina e o Paraguai estão observando a Itália e a Alemanha. Então, o que acontece? Essas preferências e prioridades, elas acabam sendo outro entrave para a integração política e econômica do subcontinente América Latina. Outra tentativa, né, aqui a gente consegue perceber também essa divisão dos grupos de países, né? O ideal é que nós tivéssemos uma América Latina, uma unidade, né, dos países, mas nós temos o ALADI, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que visa buscar essa integração entre os países. Mas a ALADI também é dividida em alguns grupos de países. Nós temos o Mercado Comum do Sul, no Mercosul, que é o nosso bloco econômico aqui, importantíssimo para a América Latina, formado por Brasil, Argentina, Uruguai, a Comunidade Andina, são esses países que estão ali na Cordilheira dos Andes, e a Aliança do Pacífico, muito criticada porque alguns estudiosos afirmam que a Aliança do Pacífico, o único elemento que eles têm em comum é o Pacífico mesmo, né? Então, nós temos essa divisão em outros países que ficam na periferia aí dessa integração. Outros motivos que impedem também essa integração são motivos socioeconômicos. A diferença socioeconômica entre os países faz com que haja dificuldade das relações econômicas, culturais, todas as relações da geopolítica. O Brasil, claro, destaque, né, na América Latina, é o maior país em território, ele conta com 1/3 da população, 1/3 do produto interno bruto de toda a América Latina, do PIB, né, da riqueza do continente. É a melhor performance no PIB per capita, que é aquele por habitante, na média salarial. No âmbito da política externa, então, o Brasil exerceu uma capacidade de se relacionar primeiramente com os países da América, mas os fluxos comerciais e a geopolítica acabou direcionando o Brasil para relações comerciais com países desenvolvidos. Ainda continuamos sendo um país periférico, em desenvolvimento, né? Fomos buscar lá esse comércio, essas relações econômicas com países desenvolvidos, deixando as negociações aqui dentro do continente de lado, né? Vamos lá então ao nosso primeiro quiz do dia. País da América Latina que conta com 1/3 da população do subcontinente e do produto interno bruto de toda a região e a melhor performance no PIB per capita. Letra A, Uruguai, letra B, Argentina, letra C, Brasil ou letra D, Estados Unidos da América. É rapidinho, a gente já volta para a correção, hein? Então, vamos lá, pessoal, correção do nosso primeiro questionário do dia. Dificílimo, né? A resposta aqui, ó. País da América Latina que conta com 1/3 da população do subcontinente e do produto interno bruto de toda a região. E a melhor performance no PIB per capita. É claro que estamos falando do Brasil, o nosso país, né? O Brasil é outra dificuldade que nós temos aqui no subcontinente, né, na América Latina, de integração, seria a ideia que outros países têm sobre o Brasil, que nós seríamos um representante aqui dos Estados Unidos, por exemplo. A ideia dos outros países é que a gente quer formar um império aqui na América Latina, queremos dominar aqui essa porção do território, né? Então, essa é outra dificuldade de integração, né? Além do idioma, depois vem as questões econômicas, tem essa visão dos outros países em relação ao Brasil, né? Então, a integração, infelizmente, vai se tornando cada vez mais difícil. Agora vamos partir para a América Anglo-Saxônica, que é essa porção mais desenvolvida do subcontinente.
Isso por questões até históricas, né? A gente vai mostrar um pouco a evolução aqui da configuração do território estadunidense, que foi um outro tipo de colonização, né? Aqui a colonização foi de ocupação de território e não de exploração como foi no restante do continente, ok? Então, de início, os ingleses vieram, né? Para o território americano e fundaram de início as 13 colônias, divididas em 3 porções, as colônias do norte, do centro e do sul, com características diferentes, né, com ideais religiosos, políticos, econômicos diferentes, até pela configuração do território mesmo, né? Ao norte, houve uma diversidade de atividades econômicas devido ao tamanho do território, né? Um território reduzido, e as paisagens mesmo, os elementos naturais não contribuíam para um desenvolvimento econômico maior naquele período, agricultura, pecuária, né? As do sul, já com um território mais extenso, né, tinham mais elementos naturais à disposição, apostaram nos grandes latifúndios, né, no agrobusiness. E depois surgiram as colônias do centro, que acabaram sendo uma junção aí dessa dinâmica entre o norte e o sul. Feito isso, iniciou-se a marcha para o oeste, a conquista do restante do território americano. E aqui, né, nós temos aqui um desenvolvimento geopolítico muito interessante aqui, que foi essa marcha para o oeste. Nessa marcha tivemos a Guerra do México, né? O México perdeu aí 20% do seu território, ó, em 1848, Tratado de Guadalupe, perdeu esse território. O Oregon, a parte aqui, ó, noroeste, foi cedida pela Inglaterra, a Louisiana foi adquirida junto à França em 1803. Né? Aqui, tudo isso era área indígena, né? Não podemos esquecer também que tinha uns povos nativos aqui. E foi anexado também o território do Texas, né, aos Estados Unidos, que também era um território mexicano. Então, essa ocupação do território já foi uma dinâmica geopolítica aí que aconteceu nos Estados Unidos. No século XX, né, com o advento da Guerra Fria, dessa bipolaridade, né, da disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética, né, veio trazer uma nova geopolítica mundial. Então, os países se dividiram entre países socialistas e capitalistas. O primeiro embate, né, dessa Guerra Fria, não houve um embate militar mesmo, de disparos, aí, de ataques militares entre Estados Unidos e União Soviética. Né? Por isso chama-se Guerra Fria. Mas outros países acabaram sofrendo as consequências dessa disputa. Foram enviadas tropas dos Estados Unidos para a Coreia, para conter a expansão comunista. Né? A disputa era entre o comunismo, o socialismo e o capitalismo. Internamente o país era varrido pelo macartismo. Então o McCarthy, qual era a visão dele? Era é uma espécie, não vou falar preconceito, mas um receio, né, desses intelectuais e artistas que eram acusados de serem comunistas, de tomarem o poder. Né? O senador Joseph McCarthy foi responsável por toda essa geopolítica que aconteceu durante a Guerra Fria. Os ataques, né, as guerras os conflitos que se espalharam aí pelo mundo. A Guerra do Vietnã e os governos militares que se espalharam pela América para conter essa suposta onda comunista, né, naquele período. Então a geopolítica mundial já tem uma configuração totalmente diferente, dividida em 2 grandes blocos, socialistas e comunistas. Aí chega ao fim, né, o sistema socialista no final da década de 80, no ano de 1989, a queda do Muro de Berlim e outros acordos foram feitos entre Estados Unidos e União Soviética para extinção das armas nucleares, dos programas nucleares e tudo mais. Aí, que em 2009, já, né, num salto aí na história, assume o governo Barack Obama. Né? Os governos estadunidenses, a troca de presidentes, elas causam modificações, mudanças, transformações na geopolítica mundial. Os Estados Unidos é pautado em 2 partidos, os republicanos e os democratas, um azul e um vermelho. E eles vão alternando, né, a presidência dos Estados Unidos. E eles têm olhares diferentes, né, eles enxergam o mundo de forma diferente. Então, cada vez que assume um republicano ou um democrata, a geopolítica mundial, devido à importância dos Estados Unidos para a economia e tudo mais, né, acaba influenciando a geopolítica no mundo todo. O Barack Obama foi um exemplo. Então, o governo do Barack Obama era um governo democrata, né,
mais liberal, principalmente nas questões sociais, né? Os republicanos são mais austeros, mais tradicionais. Ele pegou o país numa crise muito grave, né? Existiu uma crise assim desde 29, lá da quebra da Bolsa. Ele assumiu o governo depois do George Bush, filho, né? Que o pai e o filho ocuparam a presidência dos Estados Unidos. Mas o Barack Obama tinha simpatia, né? Tinha aceitação do mundo todo. É um líder descendente, é um afrodescendente, né? Pela primeira vez na história, um afrodescendente assume a presidência e teve um bom governo, um governo aceito pelo mundo todo. Ele conseguiu recuperar a economia dos Estados Unidos, né? E a geopolítica mundial naquele momento digamos que existia uma certa harmonia aí entre a geopolítica mundial. Aí depois sai o Barack Obama, vem as eleições, assume o Donald Trump, que é um republicano, né, tradicionalíssimo, quer recuperar toda aquela hegemonia americana, né? O lema dele era América para os americanos, a América forte, né? Ele veio trazer toda aquela tradição americana de domínio mundial. A geopolítica no mundo mudou completamente. Né? Por ele ser um republicano, as atitudes dele perante o comércio mundial, os acordos internacionais. Aí o Trump iniciou uma disputa com a China, né, por conquista de mercado. Acabou perdendo, né? Hoje a China, segundo estudos, aí, já ultrapassou os Estados Unidos aí, em questões econômicas. Eis que o governo do Trump aí não foi bem aceito no mundo, até lá nos Estados Unidos mesmo, né? A disputa ali dos republicanos e democratas, ele saiu perdendo, agora assumiu o John Biden, né? E espera-se aí para o ano que vem mais uma mudança, para o ano de 2021, mais uma mudança na geopolítica mundial. Assume novamente a presidência um democrata. Então as atitudes de democratas e republicanos são diferentes. A importância dos Estados Unidos, né? Repito isso, faz com que a geopolítica mundial se transforme. Aí no Canadá, as relações do Canadá primariamente são multilaterais, eles têm acordos internacionais, mas basicamente, né, os laços políticos e diplomáticos são com os Estados Unidos da América. O Canadá é quase que um filho aí dos Estados Unidos. Também possui relações com o Reino Unido e a França, que são os povos que colonizaram, né, os ingleses e franceses, até disputaram o território do Canadá. Em alguns países do Canadá é falado até como língua oficial o inglês e o francês. Essa relação também se estende com antigos membros do Império Britânico e Francês através da Commonwealth. A Commonwealth é uma comunidade das nações que tem como referência de liderança a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Então as nações que ainda estão espalhadas aí pelo mundo todo, na África. E a francofonia, né, que é a associação dos países que falam a língua francesa, não necessariamente desenvolve a cultura francesa, que usam este idioma, que utilizam como idioma oficial. Aí vamos partir aqui para a geopolítica da África, né? E lembrando então a América dividida em latina e anglo-saxônica, né? Nós temos a América anglo-saxônica, a presença dos Estados Unidos, que atua muito nessa dinâmica da geopolítica mundial, e a América Latina, nosso subcontinente, buscando, né, esse desenvolvimento e uma maior integração. A África também, antes da chegada dos colonizadores, né, tinha um sistema político imperial, né, era dividido entre reinos e impérios africanos. Então, os desafios que a África encontrou depois da descolonização, no caso, foi bem recente, aí, alguns países sendo descolonizados agora, aí, no início do século XX, ela busca reescrever a sua história, porque a história da África nos é contada, nos é apresentada sempre, né, apenas com a chegada do colonizador. Aqui no Brasil aconteceu isso, né? A história do nosso país, mas que é contada a partir da chegada dos portugueses. Então a gente tem que entender que não é bem assim, existe uma história antes disso, né? E uma história depois da descolonização. Então não é ali que se inicia a história, a gente tem que revisar a história para construir um futuro melhor, uma visão melhor sobre a política ou a geopolítica desses países. Segundo quiz de hoje, sistema político adotado pelos africanos antes da chegada dos colonizadores. A. Repúblicas democráticas. B. Imperialismo. C. Ditadura militar. Ou D. Socialismo. É rapidinho, a gente já volta aí para corrigir.
Então vamos lá, pessoal, correção do segundo quiz do dia. Sistema político adotado pelos africanos antes da chegada dos colonizadores. Nós vimos aí em slides anteriores que foi um imperialismo. Os africanos tinham vastos impérios espalhados pelo continente. Se existia disputa entre esses impérios? Sim. Existia escravidão? Também. Então esse era um sistema muito parecido com o sistema europeu, né? Era também pautado por impérios. Inclusive fica a dica para vocês aí, se quiserem assistir, uma série sobre o Shaka Zulu, né, que foi um líder de um império africano, que ruiu depois, né, mas mostra bem essa história aí dos impérios africanos. Está aí nessas plataformas de streaming, aí vocês podem assistir, beleza? Então vamos lá. E hoje nós tem duas visões do continente africano. Uma que já vem de muito tempo, que é o afropessimismo. Considerar a África como um país miserável, sem chance de desenvolvimento, sem um futuro promissor, econômico ou social, né? E essa visão vem se desfazendo, né? Aqui nós temos um crescimento econômico. Entre 2018 e 2020, a África cresceu, as regiões africanas, né, os países tiveram crescimento econômico do PIB, acordos internacionais e a África vem buscando esse desenvolvimento econômico, né? Longe ainda do social, mas o econômico está acontecendo. E é claro que depois de séculos de dominação, de imperialismo, os conflitos internos, né, não é agora, de início, que eles vão conseguir sanar as necessidades, sanar os problemas que enfrentam há séculos, né? Então o PIB ainda não é suficiente para sustentar todas as nações. Existem vários problemas, má distribuição de renda e outros mais. E aqui hoje nós temos um afro-otimismo, aqui nós temos um mapa, de 2015, um pouco antes daquele, né, um crescimento econômico, né, até de 6% em algumas regiões, né, um crescimento econômico até considerável. Então, hoje é um afro-otimismo que existe na África, enxergar esse continente como um continente promissor, que pode se integrar aí à globalização, ao comércio internacional. O que vem contribuindo muito para esse desenvolvimento, principalmente social aí na África, são as startups, a inserção aí da tecnologia, né? Até em 2018 teve um fórum, agora não vou me lembrar, desculpa o país que aconteceu o fórum, das 100 próximas startups. Então, os africanos estão financiando essas startups. Lembra o que são as startups? São soluções, né, encontradas, principalmente digitalmente, ali com programas, softwares, para atender a coletividade, o bem comum. O problema que eles vêm enfrentando aí nessa geopolítica mundial é que o lugar da África, nessas relações comerciais que eles estão ingressando agora, ela é feita não por atores estatais, não é o Estado, não é a própria nação que desenvolve essas relações. São instituições financeiras internacionais, ONGs humanitárias, todo tipo de organização financeira, as transnacionais, estão presentes no continente. Então há que se tomar cuidado com isso, né? Para não ferir, não barrar o crescimento e o desenvolvimento interno, o mercado interno. A África vem aí adquirindo novos parceiros, o BRICS, aí, né, nossa organização, aí, que o Brasil faz parte, vem desenvolvendo comércio com os africanos, e tem a COMESA, né, que é um mercado comum, parecido com o Mercosul, entre países africanos, de tarifas alfandegárias semelhantes, né? Alguns elementos da política e da economia são comuns aos países que fazem parte da COMESA. Já na globalização vem enfrentando dificuldades, né, a África, porque a globalização depende muito de tecnologia, dessa inserção no mercado mundial, e a África ainda não está em condições de ingressar nessa globalização com força total. Vem tentando isso, né, com essas novas parcerias. Outro caso grave são os conflitos que ainda acontecem lá, que ainda prejudicam essa geopolítica, né? Os investimentos internacionais normalmente não buscam esses países que estão em conflito. Dos 10 conflitos mais preocupantes em 2020, 3 são na África. Mais especificamente no Vale do Sahel, na transição ali do deserto para as florestas, né, da África subsaariana, na Somália e na Etiópia. Então vamos ao último quiz do dia. País da América que é importante aliado dos Somali na luta contra grupos extremistas islâmicos. Letra A, o Brasil. Letra B, a Argentina. Letra C, o Canadá. Ou letra D, os Estados Unidos. É rapidinho, a gente já volta para a correção.
Então vamos lá, pessoal, correção do último quiz. País da América que é importante aliado dos Somali na luta contra grupos extremistas islâmicos. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm auxiliado a Somália já há alguns anos a combater os grupos extremistas que estão se espalhando não ali na região da Somália, mas por todo o continente africano, esses grupos extremistas, o Al-Shabaab e outros que existem na região. Beleza, meu povo? Então, hoje vimos um pouquinho do contexto geopolítico do território americano e africano. A Geodica é um documentário Citizenfour, de 2014, fala lá da espionagem americana, né? O Edward Snowden, que trabalhava na inteligência americana, revelou para o mundo, né, o esquema de espionagem mundial aí que abalou a geopolítica no mundo. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná. Um abraço, até a próxima.